Eu não sabia que a senhorita gosta de vir aqui também. Era ele. Ele estava lá naquele lago também. Não era apenas o lugar preferido dela. Um lugar que também trazia calma a ela. Era também um lugar que ele gostava de ir. Ela não teve coragem de virar para olhar para ele. Pedro disse: Catherine, temos que ter cuidado. Porque se for realmente Danilo, nós conhecemos muito bem o gênio forte que ele tem. Ele pode estar muito magoado com você e querer se vingar de você. Você correu um grande perigo naquele lugar sozinha com ele. Não, Pedro. Ele é diferente. Eu não sei porquê. Se for realmente Danilo e ele perdeu a memória, ele se tornou uma pessoa diferente. Então Pedro disse: vamos fazer o seguinte. Amanhã, à noite, vamos voltar naquele bar. E vamos averiguar se ele é realmente Danilo, que perdeu a memória, ou se ele está fingindo, ou se ele pode pelo menos ser uma pessoa que parece com ele. Porque existem pessoas que parecem com as outras. Então, tenha calma. Solo tú y yo conocemos la historia, porque tú y yo la escribimos. Y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa, porque aún existe la gente que odia a quien toca la gloria. Y que lo nuestro se quede nuestro, que yo de amarte no me arrepiento. Que vivimos fue tan sincero, cuando te quise, cuando te quiero, cuando te quiero, cuando te quiero. A decisão já estava tomada. Nesta noite, eles iam dar um ponto final nessa história. Ou era, ou não era Danilo. Pedro tinha certeza que se olhasse para aquele cara, ele iria reconhecer de imediato. Então Catherine aceitou. Mas ela sabia que dentro de si, seu coração não a enganava. Ela tinha certeza que algo de muito diferente rondava aquele menino. Enquanto isso, lá na casa de Daniel, Carlos, o seu tio, avisou a ele que Camila, a filha dele, iria voltar a morar com eles no interior. Sério, tio? Faz tempo que eu não vejo Camila, deve estar uma moça muito bonita. Quando é que ela chega? Carlos respondeu para ele: eu acho que por volta de umas 6 horas da noite ela deve estar chegando. Eu quero pedir para você ir buscar ela. Você pode buscá-la lá na rodoviária? E Daniel aceitou. Ele gostava muito da prima. Eles eram muito amigos na época que ela morou lá. Então, um pouco mais tarde, Daniel pegou o carro e foi buscar Camila na rodoviária. Claro que ele teve que sair um pouco mais cedo. Porém, antes de ele ir na rodoviária, ele decidiu fazer uma visita surpresa para Catherine. E ele foi até a casa dela. Obviamente, ele já sabia onde ela morava. Afinal, todos sabiam. A moradora da Casa Azul, a tal garota isolada que todo mundo comentava. E ele chegou lá. Ele esperava que Catherine abrisse a porta para ele. Mas ele não contava que havia mais alguém naquela casa. E aquele tal mais alguém, que no caso era Pedro,
Não esperava abrir a porta e dar de cara com o retrato de um passado que todos queriam esquecer. Pedro estatalou ali na frente, olhando para a cara de Daniel. E sem entender o que estava acontecendo. Daniel, todo sem graça, porque da mesma forma não estava entendendo. Então ele disse: me perdoe, eu queria falar com uma moça que mora aqui nessa casa, mas eu não sabia que ela estava acompanhada. Enfim, me perdoe. Então Daniel deu as costas. Aí Pedro disse a ele: até quando você acha que vai sustentar essa farsa? Daniel virou para ele e disse: que farsa? Então Pedro falou: não, deixa, eu pensei alto. E Pedro fechou a porta. Catherine no mesmo momento veio. Quem era? Pedro disse: era o Danilo, ou seja lá como ele se chama. Eu sei que algo dentro de mim, Catherine, diz que tem alguma coisa de muito estranha nessa história. Eu não consigo dizer se ele é Danilo, eu não consigo dizer quem ele é. Mas uma coisa eu posso afirmar com toda certeza. É o retrato escrito um do outro. Eu não sei o que passa, o que acontece. Eu não sei o que está acontecendo. Então Catherine disse: olha, Pedro, eu tenho uma suspeita muito, mas muito impossível, mas eu tenho uma suspeita. Então Pedro disse: que suspeita? Catherine disse: vê, Danilo me contava muito sobre a história do nascimento dele. E ele disse que teve um irmão gêmeo. Pedro olhou para ela e disse: sim, isso eu sei, eu já sabia. Então, do nada ele olhou para ela e disse: não, você não está pensando que... Catherine disse: talvez. Se a gente está pensando que Danilo, que eu vi ser enterrado, que nós vimos ele dentro de um carro pegando fogo praticamente, pode estar vivo, um irmão gêmeo que a gente não sabe a procedência da história também pode acontecer. Então vamos ter que averiguar essa história a fundo. Então Pedro olhou para ela e disse assim: agora mais do que nunca eu quero ir nesse bar e averiguar toda a história. Agora eu acho que a gente vai ter um problema nisso. Catherine perguntou a ele: qual problema? Ele disse: eu acho que ele saiu daqui pensando que eu e você somos namorados, noivos, alguma coisa assim, porque ele ficou muito sem graça quando eu abri a porta. Catherine colocou a mão na cabeça e disse: meu Deus, mas isso a gente esclarece com ele. É só dizer a verdade, nós somos irmãos. Então, chegando lá na rodoviária, Daniel logo encontra Camila, que estava com algumas malas e praticamente só, porque ele chegou um pouco atrasado. Então ele chega próximo a ela e fala assim: Camila? Espantado, porque ela havia mudado muito. E ela olha para ele: Daniel? É você? Os dois ficaram se olhando ali, porque fazia muito tempo que eles não haviam se visto. Eles se abraçaram e ela disse: vamos, que eu quero chegar logo no vilarejo, eu quero ver meu pai, eu quero abraçá-lo. E os dois entraram no carro e foram para o vilarejo. Mais tarde, por volta de umas 7:30 da noite,
Catherine e Pedro foram para o bar. Daniel ainda não havia voltado a trabalhar lá. Porém, ele estava lá, juntamente com Camila e o tio dele, Carlos. Estavam festejando o retorno da prima. Então, foi nesse exato momento em que Daniel viu Catherine chegar naquele bar. E ele disse ao tio dele: mesmo que eu não esteja trabalhando, quem vai atender aquele casal que chegou sou eu. Ele falava justamente de Catherine e de Pedro. E ele foi até a mesa onde os dois sentaram. Posso ajudar em alguma coisa, o casal? Catherine olhou para ele e disse: Daniel, você entendeu tudo errado quando você foi na minha casa pela manhã. Ele não é meu namorado, marido, seja lá o que você pensou. Então Daniel olhou para ela e disse: não, você não precisa me dar satisfação da sua vida. Nós pouco nos conhecemos e por que você deveria dizer alguma coisa? Se ele não é seu namorado, se ele não é seu marido, hoje em dia tem vários rótulos. Ele pode ser muito bem seu. Pedro interrompeu o que ele ia dizer e disse: eu sou o irmão dela. A cara de Daniel caiu naquele momento de vergonha. Irmão? Eu não sabia que você tinha um irmão, você não me contou. Então Catherine olhou para ele e disse: será que podemos conversar em particular? Então Daniel disse: pode, vamos sair daqui. E ela pediu a Pedro que ele voltasse para casa. E foi com Daniel. Daniel levou Catherine para um palanquezinho que fica perto do lago, onde eles conversaram pela primeira vez. Onde eles conversaram amigavelmente, né? E eles dois começaram a conversar e Catherine começou a abrir o jogo com ele, não contando o que imaginava ou o que desconfiava dele, mas contando como foi mais ou menos a vinda dela para o vilarejo, os motivos. E ela contou sobre o casamento, contou sobre o acidente do seu noivo, entre aspas. Contou sobre as reviravoltas que a vida deu. E Daniel simplesmente dizia que se fosse ele no lugar do tal noivo, não faria ela sofrer daquela forma. Então ela foi explicando que Danilo não teve total culpa. E Daniel dizia: mesmo assim, colocando a mão no seu queixo, eu não desperdiçaria uma oportunidade de estar com uma pessoa como você. Catherine, você é especial para mim. E eu sei que eu corro risco de tomar um tapa, até se eu fizer o que eu tenho vontade sem o seu consentimento. Mas eu vou pedir a você. Posso? Catherine olha para ele. Pode? Pode o quê? Eu posso te dar um beijo? Catherine olhou para ele, pensando e repensando várias vezes dentro de si. Mas ela sabia o que deveria fazer. Ela sabia que deveria escutar o coração. Então, naquele momento, ela não resistiu mais e deixou que acontecesse. Y sueña conmigo, y cuando acordas, se va mi pelo. Sé que se puede.